que é o que tanto o mineiro gosta, né? Bom, eu hoje preparei uma exposição para todo mundo a respeito de o que eu chamei de aspectos ainda polêmicos da execução civil. Eu vou, então, dividir a minha exposição em 3 partes. Mas antes disso, eu queria só, já que eu acredito que está todo mundo aqui nos acompanhando, logo no começo, normalmente a audiência virtual ela é melhor, eu queria deixar desde logo um contato meu, alguns contatos meus, por quê? Esses pontos que eu vou começar a abordar são pontos que eu mesmo não tenho resposta, são pontos que para mim são difíceis. O professor Sandro depois vai poder também manifestar a sua opinião, mas são pontos que para mim, mesmo depois de 5 anos de vigência do CPC, ainda são pontos em descoberto, são pontos ainda a serem descobertos. Então, eu acho que cada vez que eu falo a respeito disso, cada vez que eu estudo mais, eu acho que a dialética que é importante para a gente tentar estabelecer alguns pontos de conclusão, é fundamental que a gente aproveite dos nossos canais de comunicação para poder dialogar. Então, eu vou expor algumas dificuldades e aí fiquem todos à vontade para que a gente possa continuar nessa palestra. Essa palestra, eu sempre digo, ela começa agora, mas ela não tem data nem hora para acabar, porque a gente vai continuar falando desse assunto sempre que possível. Eu sou um apaixonado pelo tema, então vou continuar estudando e espero que os colegas depois, se assim quiserem, também o façam, que podem então me procurar no @professor Márcio Faria, tanto pelo Instagram como pelo YouTube. São 2 canais de comunicação que eu tenho recentemente, depois eu posso deixar os links direitinho aí para todo mundo, mas esses 2, @professor Márcio Faria, para quem tem Twitter é o Márcio C. Faria. São canais para a gente poder continuar depois a nossa conversa, sem prejuízo de fazer isso hoje ainda, após o final da nossa palestra. Bom, outro recado que eu queria deixar, também aproveitando a oportunidade, prometo que vou ser breve, eu estou com um projeto de lives temáticas no meu Instagram, nesse mesmo @professor Márcio Faria, que eu chamei de Vida de Professor. Então, não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir, eu tenho entrevistado professores de cada estado do país. Já fiz 11 lives de vários estados. Nessa semana mesmo, eu tive a oportunidade de entrevistar o professor Alexandre Freitas Câmara, um grande processualista, muito famoso, né? Já estão marcadas as apresentações do professor Fred Dier, do professor Leonardo Carneiro da Cunha, do professor Eduardo Talamini, enfim, nomes reconhecidos nacionalmente do processo civil, mas eles não falam de processo civil, eles falam da vida de professor. E a minha ideia é homenagear esses grandes professores e, principalmente, incentivar novos profissionais que amanhã se tornem professores. Então, como aqui nós estamos num evento acadêmico, acho interessante também chamar a atenção dos colegas para esse projeto. Todas as lives estão salvas lá no meu IGTV e também estão salvas no canal do YouTube e vão seguir pelo menos até a Semana do Professor. Na Semana do Professor de 15 de outubro, a minha ideia é ter o máximo de estados possíveis do país cobertos por esse projeto. E, por fim, a última dica que eu queria deixar aos colegas, na verdade é um convite. Na próxima segunda-feira, dia 14, eu vou fazer a apresentação final do meu pós-doutorado. Comecei o ano passado, um pós-doutorado junto à Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, sob supervisão do professor Fred Dier Júnior, conhecido de todo mundo, né, um grande professor. E aí a última tarefa do pós-doutorado é uma live, uma apresentação dos resultados da pesquisa. E ela vai acontecer na segunda-feira, agora, dia 14, às 9 horas da manhã, também pelo meu perfil lá, o @professor Márcio Faria. Então, as pessoas que quiserem, fiquem à vontade para poder acompanhar. Eu vou falar também sobre execução, mas sobre a desjudicialização da execução. Um tema próximo do que nós vamos tratar hoje, mas não necessariamente igual. Bom, feito todos esses comentários, vamos realmente começar a nossa exposição. E, como eu falei, eu vou dividir em 3 pontos. Eu vou tratar de 3 assuntos que envolvem a execução civil, mas são 3 assuntos que estão dispersos pelo Código. Então, eu vou fazer uma breve exposição acadêmica doutrinária primeiro, para depois a gente chegar nos problemas, nos aspectos polêmicos. O primeiro deles diz respeito ao princípio do contraditório. Bom, não é novidade para ninguém que o princípio do contraditório é uma garantia fundamental. O professor Leonardo Greco, um grande processualista do Rio, foi meu orientador no mestrado e no doutorado na UERJ, ele chega a dizer que o contraditório é o princípio democrático dentro do processo. A gente consegue encontrar a democracia através do contraditório no processo. E o contraditório está presente em diversas passagens do CPC. Se nós olharmos os primeiros dispositivos do Código,
ali do artigo 1º até o artigo 12, nós temos ali as chamadas normas fundamentais, e o contraditório aparece em diversas passagens. Aparece no artigo 10, aparece no artigo 9, aparece no artigo 7º, ou seja, o legislador ele fez questão de realçar o princípio do contraditório. É importante a gente frisar, e aí apenas a título de curiosidade, que isso não chega a ser uma novidade, porque o princípio do contraditório ele está disperso na Constituição e, obviamente, ele já era observado antes mesmo do CPC de 2015 entrar em vigor. O que o CPC atual fez foi reforçar esse princípio como uma norma fundamental. Isso é fundamental a gente deixar, com perdão da redundância, porque todo mundo fala isso. Todo mundo diz que o contraditório deve ser observado. A questão é que, e é essa que é a linha mestra da minha exposição de hoje, é que por vezes a gente vai encontrar as normas fundamentais previstas no início do código, mas depois, quando o legislador vai regular essas mesmas normas fundamentais, aplicando-as concretamente nos institutos de execução, essa regulamentação nem sempre é das melhores. Então, o contraditório, como toda boa doutrina costuma dizer, ele hoje não se esgota no antigo binômio, que era o binômio definido, por exemplo, pelo professor Cândido Rangel Dinamarco, como um binômio de ciência mais participação. O que significa isso? Imagine que eu seja intimado de uma decisão e, portanto, tomei ciência dessa decisão, e depois de tomar ciência eu posso analisar se vou ou não vou recorrer. Imagine que seja uma sentença, a sentença julgou a minha causa totalmente procedente, portanto eu não tenho interesse em recorrer algum. Mas necessariamente eu precisei antes tomar ciência. Então, nesse binômio do contraditório, o primeiro elemento ele é sempre obrigatório, qual seja a ciência. O segundo elemento, que é a participação, ele é acidental. Ele pode acontecer ou não. Depende, obviamente, da atuação da parte. Esse é chamado contraditório clássico, também chamado de contraditório formal, ou alguns ainda chamam de contraditório estático. Essa visão do contraditório é importante, mas ela hoje não atende o princípio democrático no processo. Por que razão? Porque de nada adianta eu ter direito de saber da decisão e ter direito de participar do processo se o destinatário daquela minha participação não tiver nem aí para mim. Imagine, então, aqui, vocês, eu estou agora falando há 5 minutos sobre o processo civil, e tem diversas pessoas que estão, eventualmente, ouvindo uma música, que estão ali cuidando do cachorro, que estão lavando louça, ou que estão fazendo qualquer outra coisa e não estão prestando atenção no que eu estou falando. Nessa situação, essas pessoas estão me dando o direito de participar, mas não estão me dando o direito de influenciá-las. Essa é a grande virada do nosso tempo. Essa é a grande diferença do contraditório estático para o contraditório dinâmico, também chamado de contraditório participativo. O contraditório participativo, ele, portanto, não se esgota nesse binômio. Eu preciso, além de ter ciência e além do direito de participar, o direito de influenciar o julgador na formação do resultado do processo. E como é que eu sei isso? Como é que eu sei que esse binômio não é suficiente e que eu preciso, portanto, de um terceiro elemento? Eu sei a partir da motivação. É na motivação da decisão judicial que eu sei se o juiz, de fato, apreciou os meus argumentos e, além disso, se ele se deixou influenciar a respeito dos meus argumentos. É por isso que o artigo 10, por exemplo, do CPC, diz expressamente que nenhuma decisão será tomada sem oitiva prévia das partes, ainda que se trate de uma decisão a respeito de um tema que o juiz possa decidir de ofício. Nesse caso, portanto, é obrigatória, sob pena de nulidade, a participação da parte e, obviamente, depois a decisão a respeito daquela participação, desde que, claro, seja pertinente ao objeto da demanda. Isso que eu estou dizendo agora não parece ser uma novidade para muita gente. Eu acredito que a maioria das pessoas que já tiveram aulas aí na faculdade sabem disso. Qual é o grande ponto que eu queria chamar a atenção? Se nós formos estudar a execução, e aí nós vamos ver vários meios executivos. Eu vou chamar a atenção de um deles, que é um dos mais conhecidos até por pessoas que não são da área do direito, que é a comumente chamada de penhora online. Ela está regulada no nosso código lá no artigo 854. Pois bem, nesse dispositivo, o que o legislador fez? Ele melhorou o procedimento que nós já tínhamos a respeito da regulamentação do bloqueio de ativos financeiros.
Então, rapidamente, para quem ainda não estudou execução, ou para quem ainda está começando na faculdade, ou ainda quem já estudou há muito tempo e não se recorda. Se eu tenho um título executivo, por exemplo, um cheque, esse cheque foi me dado pelo devedor e o devedor não tinha dinheiro na conta. Quando eu fui lá descontar o cheque, esse cheque não foi compensado, eu, portanto, fiquei com um cheque que a gente chama, né, um cheque voador. Esse cheque é reconhecido por lei como um título executivo. Isso significa que eu posso ajuizar uma demanda, uma ação executiva, e o procedimento da ação executiva, em síntese, ele diz que o devedor vai ser citado para pagar o meu crédito, devidamente corrigido, claro, com custos e honorários e todos os acessórios legais, em 3 dias. Então, ele é citado para pagar em 3 dias, e caso ele não faça o pagamento dessa obrigação, a partir do 4º dia, já é possível a concretização de medidas executivas. Por exemplo, o devedor pode ter o seu nome colocado em cadastro de proteção de crédito. Eu posso inscrevê-lo lá em restrição de crédito. Ele vai ter o nome sujo, é o que a gente chama no popular. Esse devedor, além disso, ele vai se sujeitar a multas previstas no próprio código. Mas além disso, e é o que eu quero chamar a atenção, ele pode ter as quantias que estão nas suas cadernetas, nas suas contas correntes, no seu numerário bancário, seus ativos financeiros podem ser bloqueados. Então imagine que eu tenho um crédito. Esse crédito, por exemplo, em relação à professora Ana, no valor de R$10.000. Ela foi citada, não fez o pagamento, e aí então eu faço o pedido ao juiz e determine o bloqueio dessa verba. Imaginemos que R$10.000 era o valor do crédito, só que além disso existem honorários, custas, multas moratórias, enfim, decorrentes de atrasos legais. No total, o meu valor a ser bloqueado é de R$15.000. O juiz, então, a partir desse meu pedido, com base no artigo 854, bloqueia R$15.000 na conta da executada, no meu exemplo, a professora Ana. Nessa situação, diz o procedimento previsto no artigo 854 que o juiz, após determinar o bloqueio, esse bloqueio é dado sem a oitiva prévia da parte contrária, porque se entende que se eu ouvi-la primeiro a respeito do bloqueio, pode ser que ela vá lá e tire o dinheiro da conta. Então, diz o procedimento que após verificado o procedimento de bloqueio, o juiz vai controlar essa medida. Ele vai verificar, por exemplo, se o valor que foi bloqueado não foi bloqueado de forma excessiva. Imagine que, em vez de 15, o juiz tivesse errado, tivesse bloqueado R$150.000 na conta da professora Ana. Ele digitou um zero a mais na hora de entrar no sistema. Ele, de ofício, então, vai controlar e vai verificar que esse valor estava excessivamente bloqueado e vai determinar a liberação do valor que excede aquele crédito. Pois bem, mas vamos imaginar que o juiz tenha determinado o bloqueio dos R$15.000, só que esse montante que foi bloqueado na conta da professora Ana é um valor a título de poupança. Diz o artigo 833, inciso 10 do CPC, que os valores depositados em caderneta de poupança de até 40 salários mínimos são impenhoráveis. O que significa isso? Significa que eles não estão sujeitos à execução. A professora Ana, então, vai ter um prazo de 5 dias para se manifestar e mostrar em juízo que aquele valor diz respeito a uma verba de caderneta de poupança que ela tem e vai pedir a liberação daquele valor que tinha sido bloqueado. E assim, então, ela procede. Ela, se valendo do procedimento previsto no artigo 854, ela faz uma petição, junto uma documentação demonstrando que aquilo se trata de caderneta de poupança e pede a liberação desse valor. O que acontece? E aqui é que vem a primeira lacuna. O primeiro ponto que eu quero deixar para vocês depois refletirem. Diz o dispositivo que o juiz vai verificar a defesa da executada, no meu exemplo, a professora Ana, e após verificar que se trata realmente de caderneta de poupança, ele vai determinar a liberação desse montante. Ele vai determinar que esse valor que foi bloqueado seja desbloqueado. Qual é a dificuldade que vocês aí podem perceber? Eu sou o credor. Eu sou o exequente. Portanto, parte desse processo. Eu não fui intimado, e a lei não prevê essa intimação, a respeito da defesa da professora Ana. Vamos imaginar que aquela verba que ela alega ser de poupança, na verdade, não é de caderneta de poupança. Ela se valeu de um documento falso. Pegou um extrato bancário, montou aí num programa de computador e alegou que era caderneta de poupança, mas não era.
O juiz não sabia disso. O juiz foi ludibriado pela prova falsa. Ao ser ludibriado pela prova falsa e sem me dar o direito ao contraditório, ele liberou a verba, e só depois que a verba é liberada é que eu vou ser intimado. Quando eu, então, for intimado, eu vou me manifestar dizendo, olha, esse documento é falso. Essa verba que está na conta da professora Ana não era verba de poupança. Aí o juiz, então, vai decidir a minha alegação e vai dizer, não, realmente, Márcio, você tinha razão. Realmente esse documento é falso e essa verba não é de poupança. Mas quando ele assim o fizer, o que vocês acham que vai acontecer? Provavelmente a professora Ana já vai ter tirado o dinheiro. Assim que o juiz desbloquear, ele vai tirar o dinheiro dali e vai colocar esse dinheiro em algum outro lugar. Percebam, então, que aqui pouco adianta o código lá no início, como eu disse, no artigo 7º, no artigo 10º, no artigo 9º, ele falar que o contraditório é uma norma fundamental, se quando ele vai regular o procedimento de uma defesa, ele não prevê a resposta do exequente. O que então deveria acontecer? Tanto em respeito à Constituição, que prevê a aplicação, obviamente, do princípio contraditório a todo o processo judicial administrativo, e também em respeito ao próprio CPC. Quando a professora Ana apresenta a sua defesa, que está prevista lá no artigo 854, no parágrafo 3º, salvo engano, antes de liberar o valor, antes de decidir a respeito daquela alegação que ela fez de que se trata de verba de poupança, o juiz tem que ouvir o exequente. Por que razão? Porque ele não pode decidir nenhuma questão sem antes ouvir as partes. É o que está presente no artigo 10. Percebam, portanto, vocês, se estou conseguindo ser claro, que aqui eu tenho um problema. E por que eu tenho um problema? Porque a lei não prevê, quando regula o procedimento, a observância do contraditório nesse ponto. Me parece que aqui é um aspecto polêmico que precisa ser realçado. E por que eu digo que isso é polêmico? Porque, pela exposição que eu fiz, e se eu conseguir ser claro, acredito que muitos devem ter concordado comigo. Não, realmente, Márcio, você tem razão. Realmente tem que abrir prazo para o exequente. Mas isso é tão polêmico que eu tive a oportunidade de participar de um evento, um grande evento no Conselho da Justiça Federal em 2018, em que eu propus exatamente isso que eu estou dizendo a vocês, como um enunciado interpretativo para que o STJ pudesse aplicá-lo. E não sei se os colegas conhecem, o Conselho da Justiça Federal já teve 2 jornadas de direito processual em que editaram um enunciado a respeito do CPC, a de 2017 e a 2018. Nas 2 eu tive a oportunidade de participar. Na primeira eu tratava de uma questão de recurso, que não é o caso, e a segunda é exatamente essa questão, que me parece óbvia, mas que foi rejeitada. Para que o enunciado seja aprovado, a gente precisa de um quórum de 2/3 das pessoas que estavam presentes lá. Que pessoas são essas? Professores, juristas de toda sorte, ministro do STJ, que estavam organizando o evento junto com os juízes federais. Foi rejeitado. Sabe qual a alegação? A alegação de que iria demorar muito para ouvir o exequente. A alegação de que iria demorar muito, ou dar 5 dias de prazo para o exequente se manifestar. Ora, por que demora muito? Será que esses 5 dias, em respeito ao contraditório, que atrasam o processo? Ou será que o que atrasa o processo é o processo de ficar anos parado na secretaria, ficar demorando tempo e mais tempo para ser juntada uma petição, para abrir vista para a parte contrária, para marcar uma audiência, enfim. Parece que aqui nós temos um problema, e essa é a primeira coisa que eu queria deixar para vocês. Bom, segunda parte da minha exposição, eu disse que seriam 3. A segunda parte também vou fazer a mesma coisa. Vou falar de um princípio que está presente no início do código, e depois nós vamos tratar dele numa parte da execução. Pois bem, o princípio que eu quero tratar com os colegas é o princípio da boa-fé, que eu particularmente chamo de princípio da lealdade. Eu prefiro chamar de lealdade porque aí não há discussão a respeito de que se trata de um princípio. Para quem já estudou um pouco de direito privado, direito civil, sabe que existe uma diferença entre a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. Na boa-fé subjetiva, para saber se o sujeito está agindo de boa-fé ou não, eu preciso analisar a intenção dele, eu preciso analisar o ânimos, eu preciso verificar se ele está agindo com culpa ou dolo. E aí sim, se ele estiver agindo com culpa ou dolo, eu vou dizer que ele está agindo de má-fé. O contrário da boa-fé subjetiva é a má-fé. Me parece que o código, no artigo 5º, ele não regulou a boa-fé subjetiva. Ele tratou da boa-fé objetiva, que é um princípio.
Não é uma questão que eu vou analisar concretamente. A boa-fé objetiva, eu trabalho a partir de situações, desculpa a redundância, objetivamente analisáveis. Em outras palavras, eu trato do comportamento. Percebam vocês que estão aí com o código, se quiserem abrir o artigo 5º, vão ver que ele diz que todos que de alguma maneira participam do processo devem se comportar conforme a boa-fé. Percebam então que o legislador não está dizendo que o sujeito tem que agir de má-fé ou de boa-fé. Não vai verificar se aquela atuação dele foi dolosa ou culposa. Ele vai analisar o comportamento. Esse comportamento foi ou não contrário à boa-fé. Se foi contrário à boa-fé, ele deve ser reprimido, ele deve ser sancionado. Essa me parece que é a base. O CPC, portanto, assim como já fazia diversos outros diplomas, ele adotou a teoria da boa-fé objetiva. A propósito, já aproveitando aqui, eu tratei desse tema na minha tese de doutorado, que é um livro que está aqui, não sei se para vocês dá para ver direitinho, depois eu posso passar referência para os professores, que eu tratei da lealdade processual, é um livro que saiu pela editora Revista Tribunais, chama Lealdade Processual na Prestação Jurisdicional, em busca de um modelo de juiz leal. Ou seja, eu tratei muito aqui sobre isso da boa-fé. Essa é uma questão muito interessante que muita gente também fala, vários autores já trataram do assunto. A maioria concorda e entende que nós temos aqui a boa-fé objetiva no CPC. Pois bem, quando a gente vai tratar da execução, eu quero que os colegas vão lá para o artigo 774. 774. Nesse dispositivo, nós estamos falando dos atos atentatórios à dignidade da justiça. Ou seja, são atos que atentam contra o próprio processo. São atos praticados pelas partes que violam a boa-fé. O fundamento, a norma fundamental que dá base para o 774 é o artigo 5º. A gente acabou de falar dele. Pois bem, dentro das hipóteses dos incisos 774, dos incisos do artigo 774, há uma delas que chama muito a atenção. Qual é? Um dos principais problemas que a gente tem na execução brasileira hoje é que nós não conseguimos encontrar bens do devedor. No meu exemplo anterior, a gente conseguiu achar lá dinheiro na conta da professora Ana. A gente conseguiu encontrar lá os 15 mil reais na conta dela. Mas isso não é o que mais acontece. Se vocês forem pegar as estatísticas do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, vocês vão ver que a imensa maioria das execuções, infelizmente, não chega a se encerrar. O principal gargalo da justiça brasileira hoje é a execução. É importante frisar isso. Nós temos hoje, salvo engano, 77 milhões de processos em andamento. Esses são dados divulgados recentemente, relativos ao ano de 2019. Desses 77 milhões de processos, 55% são de execuções. A imensa maioria dos processos que não andam na justiça são processos de execução. E um dos motivos principais por esse processo não andarem é a falta de bens do devedor. Se eu não encontro bens do executado, o processo de execução não tem por que prosseguir. Porque a ideia da execução é satisfazer o interesse do credor. E se o interesse do credor é patrimonial e o executado não tem patrimônio, o processo para. E aí, então, vem o código lá no 774 e diz: o devedor é obrigado a colaborar com a execução. De que maneira se dá essa colaboração? A gente tentou encontrar bens do devedor, não conseguimos. Não teve jeito, não conseguimos encontrar. Vem o juiz e determina que o executado seja intimado para apresentar, quais são os bens que ele tem. E 2, qual é a localização desses bens. Então, repetindo, 774 diz: o devedor é intimado para, apresentar os bens que ele tem, e 2, onde estão esses bens. E aí, então, o devedor não faz isso. Ele não se manifesta. Ele é intimado e fica em silêncio. Ele omite os bens. Tempos depois, a gente descobre que esse executado tinha bens. Ele tinha bens e omitiu. Ele não colaborou com a prestação da tutela executiva. O que diz o Código? Isso é um ato atentatório à dignidade da justiça. E, portanto, esse executado vai ser sancionado, ele vai ser multado, porque ele tem o dever de colaborar com a execução. E percebam, esse dever de colaboração
é analisado objetivamente. Foi intimado, não falou nada, teve a oportunidade de se manifestar, não falou nada, não se justificou, simplesmente se omitiu, e depois foi pego de calças curtas, viu que estava mentindo, ocorre a sanção. Então, se nós aplicarmos a regra do artigo 5º, que diz que todos devem se comportar conforme a boa-fé, e isso vale, obviamente, também para o executado, isso significa dizer que esse executado vai ser multado com base no dispositivo que está presente lá no 774 que a gente acabou de falar. Isso deveria ser lógico. Mas, e aí é que vem o aspecto polêmico, eu vou me permitir ler aqui para os colegas um julgado do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que foi proferido pela 4ª turma do STJ, o julgado 1.353.853, 1353853 do Paraná, cujo relator foi o ministro Raul Araújo. É um agravo interno, um agravo em recurso especial. Foi julgado em 26 de fevereiro do ano passado, portanto o Código de 2015 já estava em vigor, em que diz lá o STJ: para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada no descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de endereço de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Agora eu friso: essa conduta omissiva não caracteriza a resistência justificada de que trata a norma aplicada do artigo 774. E aí, com base nisso, então, veio o STJ e afastou a multa que o tribunal anterior, o TJ do Paraná, tinha aplicado ao executado. Foi exatamente o que eu disse. O executado foi intimado, era uma empresa, não apresentou nada, não falou nada, depois se descobriu que essa empresa tinha bens, aplicou-se a multa, ela recorreu ao STJ, continuou, detalhe importante, continuou sem dizer onde estão os bens, não colaborou, mas recorreu ao STJ dizendo: eu não agi dolosamente, eu não agi com culpa grave, e, portanto, não devo ser multado, e conseguiu ganhar o recurso especial no STJ. Percebam, dessa maneira, se essa decisão jurisprudencial se consolidar, se essa orientação jurisprudencial se consolidar, qual vai ser o conselho que todo advogado vai dar para o cliente dele quando estiver tratando de uma execução e ele estiver sendo devedor? O juiz intima ele apresentar os bens, aí o advogado, portanto, recebe a intimação, entra em contato com o cliente. O que ele vai falar para ele? Ele vai falar: apresenta seus bens, haja de boa fé, ou ele vai falar: fique em silêncio? Fique em silêncio e vamos ver o que acontece. Se eles acharem, ótimo, algum bem. Se não acharem, você continua com os bens aí guardados, escondidos. Continua lá omitindo o seu patrimônio. Será que é isso que o Código exige quando ele fala do artigo 5º? Será que é isso que a Constituição trata quando ela fala que todos os processos devem ser justos? Percebam, se eu estou conseguindo ser claro. Não adianta o CPC dizer que todos devem se comportar conforme a boa-fé, se depois vem o STJ e mitiga a aplicação desse princípio quando ele vai sancionar alguém por descumprimento da própria aplicação do princípio da boa-fé. Então, me parece que aqui é um segundo ponto polêmico. Vou partir para um terceiro, e aí depois eu vou fazer o encerramento, prometo que encerro como a gente tinha programado. Da mesma maneira, eu vou trabalhar um princípio com vocês, um princípio como norma fundamental, que também ninguém duvida, poucas pessoas divergem, e depois a gente vai ver como que ele é aplicado na prática. Pois bem, agora eu vou tratar do princípio da legalidade, que está no artigo 8º. Na verdade, ele está na Constituição, claro, né? Todo mundo sabe disso, está no artigo 5º, mas no CPC ele está no artigo 8º, que diz expressamente: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade
a publicidade e a eficiência. Percebam, portanto, que, mais uma vez, o CPC diz expressamente, como norma fundamental, que deve ser aplicada a legalidade. Ora, isso significa que a lei deve ser observada por todos. Quando eu digo todos, obviamente, que eu não estou dizendo que somente as partes devem observar a lei, exequente e executado. Eu não estou dizendo que testemunha deve observar a lei. Eu não estou dizendo que perito deve observar a lei. Eu não estou dizendo que intérprete, tradutor, oficial de justiça, todos eles devem observar a lei, inclusive o juiz, inclusive o julgador. Isso significa, portanto, que se a lei está em vigor e ela não é reconhecida como inconstitucional, todo mundo sabe, mas é importante frisar, cada juiz de qualquer lugar do Brasil pode, se assim entender, considerar uma norma inconstitucional, desde que ele assim o faça, adote o procedimento previsto na lei, ou seja, ele reconhece a inconstitucionalidade incidental daquele dispositivo e não aplica a norma. Ele pode fazer isso. Então, olha, eu entendo que essa norma é inconstitucional, vou reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade dessa norma aqui e não vou aplicá-la, ok? O juiz pode fazer isso. Mas se ele assim não o fizer, se ele não reconhecer a inconstitucionalidade da norma, ele tem que aplicá-la. Isso me parece bastante óbvio, e todo mundo que tem que é um pouquinho versado em direito sabe disso. Pois bem, vamos agora então ver um terceiro ponto polêmico, que está, como eu falei, na parte de execução, já que o meu objeto da palestra é sobre execução, lá no artigo 833. O artigo 833 é um dos mais interessantes, para quem estiver concluindo faculdade aí, vale a pena dar uma olhada com calma, que ele versa sobre a teoria das empenhorabilidades. É um assunto muito interessante, porque a lei fala uma coisa e a jurisprudência costuma dizer outra coisa. Então, para quem está buscando tema de monografia, de TCC, artigo final de conclusão de curso, é um assunto bem, bem rico em divergências. Pois bem, lá pelas tantas, no artigo 833, que é um dispositivo que trata dos bens impenhoráveis, portanto, são aqueles bens que não podem ser alvo de penhora, são aqueles bens que estão excluídos da expropriação. Vem o legislador e regula expressamente, como eu já citei, a caderneta de poupança. Está lá no artigo 833, inciso 10. Pois bem, o que diz então o legislador? Essa norma, é importante frisar, ela não é nova. Ela já existia no Código Antigo e já está em nosso ordenamento desde 2006. Houve uma grande reforma da execução brasileira em 2006 e lá naquela época, então, essa regra foi colocada. Foi a Lei 11.382 de 2006. Essa norma, que estava, portanto, na reforma da execução e foi repetida no Código de 2015, ela diz que são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança de até 40 salários mínimos. Para facilitar aqui o meu raciocínio, eu não sou muito bom de conta, eu vou fazer de conta que o salário mínimo está em R$1.000. E aí, portanto, isso significa que se o sujeito tiver na caderneta de poupança R$50.000, uma dívida, por exemplo, de 100 mil, a caderneta dele foi bloqueada, como no exemplo lá no meu primeiro exemplo, que eu tinha falado da situação com a professora Ana. Nesse caso, o que ele vai dizer? Ele vai fazer uma defesa e vai dizer, olha, desse montante, 40 mil tem que ser resguardados para mim, porque são verbas impenhoráveis. 40 mil, portanto, devem servir para poder garantir a minha subsistência, a subsistência própria do executado e da minha família. O restante pode ser bloqueado. O restante, no meu exemplo, se tinha 50 mil na caderneta de poupança, os 10 mil que sobrarem vão ser alvo de penhora e vão ser expropriados. Essa é uma regra protetiva do executado. A gente pode até discutir se 40 mil não é um valor muito grande, se 40 salários mínimos não é um valor muito grande, considerando que, né, a imensa maioria das pequenas empresas tem rendimento muito inferior a isso mensal. Né? Grande parte das pequenas e médias empresas do Brasil não tem 40 mil reais de faturamento mensal, por exemplo. Mas, enfim, foi uma adoção do legislador. O legislador, lá em 2006, adotou esse número de 40 salários mínimos e o CPC de 2015 repetiu. Portanto, nós temos aí, de 2006 para cá, essa mesma norma em vigor. O que nós temos aqui no artigo 833 são regras
excepcionais. A regra é a penhorabilidade, com P, penhorabilidade. A exceção é a impenhorabilidade. Então, voltando lá nos primeiros períodos da faculdade, para quem já está mais para o final, ou para quem está começando, talvez vai se lembrar, quando eu tenho uma regra excepcional, a máxima hermenêutica diz que eu devo interpretá-la restritivamente. A regra excepcional ela não pode ser interpretada de forma ampliada, ela não pode ser estendida, ela não pode ser elastecida. A regra excepcional deve ser interpretada restritivamente. É assim que a gente interpreta uma regra excepcional. Pois bem, então isso significa que se nós pensarmos que a penhorabilidade é a regra e a impenhorabilidade é a exceção, como eu acabei de dizer, eu tenho que analisar o artigo 833 de forma restritiva. Em outras palavras, aquilo que está presente no 833 é o que vai ser protegido. O que estiver fora do 833 não vai ser protegido e pode ser alvo de bloqueio, pode ser alvo de penhora, pode ser alvo de expropriação. Tudo bem? Essa, então, é a premissa que a gente precisa ter para poder entender o que eu vou dizer daqui a pouco. Maravilha. Então, quando o código vem e diz, no 833, inciso 10, que 40 salários mínimos em caderneta de poupança devem ser protegidos da execução, ele não está dizendo 41, ele não está dizendo 45, ele não está dizendo 30, ele está dizendo 40. É muito objetivo isso, não dá para discutir. E além disso, ele está falando de caderneta de poupança. Ele não está falando de ações na bolsa, ele não está falando de previdência, ele não está falando de conta corrente, ele não está falando de qualquer outro tipo de investimento. Ele está falando única e exclusivamente de caderneta de poupança. A gente pode criticar, e assim devemos fazer. Por que caderneta de poupança? Porque ele não poderia dizer investimento? Porque se a ideia do legislador é proteger a subsistência do executado, não tem por que obrigá-lo a deixar o dinheiro na poupança. Ele pode usar esse dinheiro e pode colocar o dinheiro em qualquer lugar, desde que seja dentro de 40 salários mínimos. Mas isso, quem tem que fazer é o legislador. O legislador que fez essa escolha. Boa ou ruim, ele fez essa escolha. E repito, ele fez em 2006, teve a chance de mudar em 2015 e não mudou. Ou seja, essa norma está em vigor aí desde então, por duas vezes, né? 11.382 e 13.105, CPC atual de 2015. E aí, então, vem o STJ, mais uma vez, ao tratar do assunto, estou encerrando, prometo, num julgado que eu consegui levantar aqui, que é de o julgamento aconteceu já agora nesse momento de pandemia, é recentíssimo, 24 de agosto de 2020, foi publicado no dia 31 de agosto de 2020, portanto, há poucos dias atrás. Ele é da terceira turma, é o agravo interno, os embargos de declaração, no agravo em recurso especial. Para quem não está acostumado, é um número bem complexo mesmo, mas o número é mais fácil para achar, é o 13.19.166. 1.319.166 de São Paulo. 13.19.166 é o nome do julgado. E o relator é o ministro Ricardo Cueva, terceira turma do STJ. O que eles dizem? Era uma situação em que uma pessoa tinha tido uma verba bloqueada de previdência privada. E aí então vem o STJ e diz, além, claro que o acordo é muito maior, eu não vou aqui relatá-lo também por conta do tempo, e vou na parte que nos interessa. Se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante da sua família, caracterizada está a natureza alimentar de um fundo de previdência privada complementar. Em outras palavras, o que fez o STJ? Ele ampliou a regra do 833, que fala só de poupança, para também a previdência privada complementar, dizendo que o sujeito conseguir demonstrar que, em vez de colocar o dinheiro na poupança, colocou na previdência privada, e que aquela verba serve para a garantia mínima da subsistência dele e da família, ele vai ter o mesmo benefício que a lei fala de poupança, vai ter benefício para a previdência privada. A ideia do STJ é interessante, proteger a dignidade da pessoa humana, do devedor e da família.
Maravilha. A pergunta é, o STJ é legislador? O STJ pode criar essa ideia? E aí eu pergunto mais, por que previdência privada e não outro investimento qualquer? Por que não ativo em conta corrente? Por que essa razão? Aí esse aqui deu sorte, que colocou na previdência privada complementar. Mas se ele tivesse colocado no CDB, se ele tivesse colocado em qualquer outro investimento, que eu nem conheço, não sou versado em investimentos, nem tenho dinheiro para isso, infelizmente. Por que razão? E aí então o executado que lê a lei, fala lá, poupança, ele pode ler ali e entender previdência privada, pode entender qualquer outro investimento. O credor, pior. Vocês são advogados do credor. Tomaram, popularmente falando, tomaram um cano lá, o seu cliente tomou um cano de alguém. Aí depois de 5, 10 anos de processo, ele consegue bloquear um dinheiro na previdência privada. Aí você fala, pô, vitória, vou receber. Felizmente, o meu cliente vai receber. Aí ele vem e diz, não, não, o STJ entende que onde se lê poupança, pode se ampliar para previdência. Com base em quê? Com base em que o STJ pode ampliar a interpretação de uma regra que, repito, a gente tem que interpretar restritivamente. Bom, então esse aqui é um terceiro ponto polêmico que eu queria deixar para os colegas. Retomando para concluir, percebam que eu falei de 3 princípios: contraditório, boa-fé ou lealdade e legalidade, que em regra geral a doutrina diz e a jurisprudência também que devem ser observados. Mas na prática, eu mostrei aos colegas, pelo menos assim tentei demonstrar, que não é bem assim. Eu não sei como é que está o meu tempo, acho que eu devo estar aí próximo do final, estou vendo aqui 47 minutos. Eu queria mais uma vez, eu fico lisonjeado em fazer parte da 13ª Semana Jurídica da Faculdade de Direito de Santos Dumont. Eu estou à disposição para as perguntas dos colegas, agradeço a atenção de todos e, como eu falei, vamos continuar debatendo, porque essa é a ideia. Obrigado, boa noite e estou à disposição. Boa noite, professor. Muito obrigada. Foi excelente, muito prático, né? Eu fiquei até preocupada com a minha conduta aí, né? Nessa execução.